o CEF vai ter que mudar aqui em Portugal, isso já é praticamente certo. Mas o que vai acontecer com nós imigrantes? Como é que vão ficar os nossos processos? Vão acelerar? Vão atrasar? O que vai acontecer? Depois da vinheta a gente vai conversar um pouco sobre isso. Fala família, tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. O vídeo de hoje a gente vai dar prosseguimento a um primeiro vídeo que a gente tinha feito falando sobre o que está acontecendo no CEF aqui em Portugal, quais são os riscos do CEF acabar. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar no cardzinho aqui para você acessar ele depois. É até interessante que você assista o outro vídeo, caso você não tenha assistido, e depois volte para esse aqui, tá? Mas basicamente hoje a gente vai dar continuidade falando sobre o que os jornais aqui de Portugal dizem sobre o CEF e o seu prosseguimento nos trabalhos em relação à imigração aqui em Portugal. No outro vídeo eu contei para vocês o motivo dessa confusão toda do CEF e que foi um motivo muito sério, né? Foi muito sério, não tem como relevar. Existe uma mancha, né, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aqui em Portugal, existe uma mancha, porque foi um caso muito absurdo. E o CEF ele vai passar por remodelações. Muitas conversas estão acontecendo. O Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente, o primeiro-ministro António Costa, o parlamento, o ministro do CEF, aí, o Eduardo Cabrita, até outras polícias aqui de Portugal, a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária, estão todos envolvidos em encontrar uma solução para o CEF, encontrar uma solução mais viável, né? Existem algumas conversas acontecendo, reuniões acontecendo. Os diretores da Polícia Judiciária, da PSP e da GNR já foram convocados. O próprio ministro do CEF, o Eduardo Cabrita, já foi convocado e está com o pescoço a prêmio, né? O Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente, falou essa semana que, na verdade, está na mão do António Costa, o primeiro-ministro, deixar ou demitir o Eduardo Cabrita. Então, assim, o CEF já perdeu a diretora-geral, que eu esqueci o nome dela agora, mas eu vou colocar aqui para vocês. Ela já pediu demissão. E o Eduardo Cabrita ainda está com a cabeça a prêmio aí, prestes a ser demitido, devido a toda essa confusão. Porém, o António Costa já falou que confia nele, então é provável que ele continue. Mas aí, então, o que vai acontecer com o CEF? Quais os possíveis desdobramentos de toda essa confusão? Eu tô com o jornal aqui do Correio da Manhã, que ele fala, a princípio, que as conversas elas indicam que o CEF ele vai ser limitado somente a passar os vistos e as residências. O que isso significa? Para não acabar definitivamente com o CEF, até porque o CEF, pessoal, como eu falei para vocês, o CEF aqui em Portugal ele é comparado à Polícia Federal no Brasil. A Polícia Federal, por exemplo, é uma polícia, mas ela cuida, por exemplo, dos nossos passaportes, ela cuida das nossas fronteiras. Basicamente é o serviço do CEF aqui. Ele cuida dos passaportes, cuida dos vistos, assim como nossa Polícia Federal, cuida das nossas fronteiras, assim como a Polícia Federal. Então, assim, o CEF aqui, se você tiver dificuldade em saber o que é o CEF, é só pensar na Polícia Federal no Brasil, que você vai conseguir chegar lá fácil, tá? Basicamente, o que vai acontecer? Eles estão com uma proposta, a proposta que está mais em vigência assim, não é acabar com o CEF, mas pegar os serviços com peso de polícia e passar para outros órgãos, tá? Para outras frentes. O CEF ficaria somente com os trabalhos administrativos, que seriam aí no caso, aplicar os vistos e residências para os imigrantes, para as pessoas que pretendem morar em Portugal. Basicamente, as pessoas que vão pedir visto, né? As pessoas que vão pedir a residência, como foi o meu caso da Carol, vão renovar a residência. Essa parte burocrática e administrativa do CEF, a princípio, continuaria na mesma, tá? A princípio, continuaria na mesma. Porém, por exemplo, a questão das fronteiras, a questão das investigações sobre tráfico de pessoas, sobre prostituição, essas coisas assim, de tráfico humano, né? Trabalho escravo, essas coisas assim, ficariam designadas a outras polícias aqui de Portugal.
Como eu falei para vocês, existe o CEF, existe a GNR, existe a PSP, existe a Polícia Judiciária, que são as polícias aqui de Portugal. Então, as outras polícias ficariam com essas partes mais investigativas e criminais e o CEF ficaria somente com a parte burocrática, a parte documental, a parte administrativa. Então, assim, impacto inicial para nós imigrantes que buscamos a residência ou a renovação da residência, ou os vistos, não muda muita coisa, tá? Não vai acelerar a princípio e também não vai ficar mais devagar. A questão toda é que a proposta é tirar do CEF o peso de polícia, a responsabilidade de polícia, porque foi justamente nessa hora é que as coisas tiveram uma confusão e acabaram com a morte do imigrante ucraniano, do turista ucraniano no aeroporto de Lisboa, na altura de 12 de março. Basicamente eu vou fazer uma pequena leitura aqui que diz o seguinte, da matéria, tá? CEF limitado a passar vistos e residências. Mudanças. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, CEF, deverá ficar apenas com competências administrativas, perdendo o controle, né, como eles dizem aqui, o controle de fronteiras e a investigação criminal. A investigação criminal fica para a PSP, GNR e PJ, que é a Polícia Judiciária, né? O presidente Marcelo Rebelo de Sousa já exigiu mudanças. Primeiro parágrafo diz o seguinte: a reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deverá passar pela manutenção do CEF, do trabalho administrativo, como atribuição de vistos e autorizações de residência. O controle de fronteiras vai ficar para a PSP e GNR, né? Olha só, aqui ele já fala. O controle de fronteiras será transferido para a PSP e GNR, tá? E a competência criminal será canalizada pela Polícia Judiciária. Então, assim, ele já meio que dá uma divisão aqui, tá? Essa matéria é do jornal Correio da Manhã, do dia 15 de dezembro, e foi assinada pelo jornalista Antônio Sérgio Azenha e Diana Ramos. Eles captaram essas informações, junto a pessoas provavelmente competentes, e já tem mais ou menos uma divisão de como vai ficar a divisão dos trabalhos. A informação importante que a gente tira daqui é que provavelmente, em relação à documentação, vai continuar com o CEF. Tá? Se as mudanças seguirem esses parâmetros que eles estão dizendo aqui, vai continuar com o CEF, tá? Porém, a parte judiciária, a parte criminal, a parte investigativa, vai para as outras polícias. Eu fiz um pequeno vídeo rápido sobre essa matéria aqui, mostrando para vocês algumas imagens, mostrando para vocês outras partes da matéria, para facilitar para você fazer a leitura. Veja o vídeo aí e daqui a pouco a gente volta para poder finalizar comentando alguma coisa a mais. Vamos pro vídeo. Bom, eu estou trazendo aqui a matéria do jornal Correio da Manhã, tá? Que diz aqui sobre a reunião que vai acontecer em relação à questão do CEF. E o que diz aqui no jornal é justamente isso aqui, ó. O CEF limitado a passar vistos e residências, né? A proposta que está sendo conversada nessa semana é que o CEF, ele teoricamente vai perder o poder de polícia, né? Que o CEF aqui em Portugal é mais ou menos como se fosse a Polícia Federal, né? Aí do Brasil. Ele tem poder de polícia. No caso ali, devido a toda essa confusão que eu expliquei no vídeo anterior aí sobre o ucraniano que foi assassinado no aeroporto, lá de Lisboa, às mãos do CEF, né? O CEF vai ser dividido, né? No caso, ele vai ficar só responsável por passar os vistos e residências. E aqui diz que, ó, os controles de fronteiras e investigação criminal vão passar para PSP, GNR e Polícia Judiciária. Basicamente, o CEF vai ficar só com a parte administrativa para cuidar dos imigrantes, né, no caso. Aqui, só uma curiosidade aqui para mostrar para vocês, tem uma tabelinha onde mostra como é que funciona para trabalhar no CEF, na PSP, etc. Aqui, na verdade, fala sobre PSP e CEF, né, especificamente, acho que não tem nada de GNR, mas ali na coluna da direita ali vocês podem ver os salários, ó. Olha quanto recebe os agentes do CEF. E olha quanto recebe os agentes da PSP. A PSP é uma outra polícia daqui de Portugal, junto com a GNR e a Polícia Judiciária, que é a PJ, né? Basicamente essa é a matéria do jornal Correio da Manhã, né, do dia 15 de dezembro, é bem recente. E vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, né? O que vai acontecer aí com o CEF, né? Quais pedras vão sobrar. Basicamente ele fala aqui sobre a reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
deverá passar pela manutenção do CEF do trabalho administrativo, né? Como atribuição de vistos e autorizações de residência. O controle de fronteira será transferido para a PSP e GNR, e a competência criminal será canalizada para a PJ, né, que é a Polícia Judiciária. No caso aí, essas votações elas ainda estão sendo... essa negociação ainda está acontecendo, né? Essas discussões ainda estão acontecendo, mas aí nas próximas semanas a gente pode ter uma resolução sobre isso aí, a gente vai informar para vocês aqui. Esse aqui é o ministro, né? O chefe do CEF lá, é o Eduardo Cabrita. O pescoço dele tá em xeque, né? A diretora-geral do CEF já pediu demissão, né? No caso, ela naturalmente seria demitida por causa dessa confusão toda com o assassinato do ucraniano, mas ela pediu demissão, acabou pedindo demissão, e o Eduardo Cabrita aqui está sob júdice, né? No caso, o presidente aqui, o Marcelo Rebelo de Souza, nessa entrevista, ele falou que está nas mãos do Antônio Costa continuar com o Eduardo Cabrita ou demitir o chefe do CEF. E aí, no caso, a gente tem que ver também como vai ficar se o CEF ficar limitado somente aos vistos e residências, no que isso vai impactar para nós imigrantes, né? Vamos ver aí. Vamos voltar pro vídeo pra gente bater mais um papinho. Bom, pessoal, esse aí foi o vídeo. Vocês viram aí algumas partes, alguns detalhes aí sobre, a mais sobre essa matéria. A questão toda, assim, que a gente pode levar em consideração que uma coisa que é muito distante de acontecer é o CEF acabar, é o CEF ser extinto. Eu não acredito nisso. Até porque o CEF ele já tem uma estrutura muito consolidada, uma estrutura que até então tem tido muito sucesso, tem feito um trabalho muito bom, com exceção a esse fato do aeroporto de Lisboa. Mas, assim, acabar com o CEF ser extinto, isso eu duvido muito. Até pelo fato da questão das carreiras que vocês viram ali. O CEF tem muitos funcionários, né? Tem muitas pessoas que trabalham no CEF. Para remanejar todo esse pessoal vai acontecer, vai demorar, vai demandar tempo. Então, assim, eu acho que a solução melhor a ser feita é justamente essa que está sendo proposta aqui. O CEF continua com os vistos e residências, tudo tranquilo, continua do jeito que está, o site lá continua na mesma. Eles só vão, não vão precisar mais fazer a parte de prisão e tal. A questão dos aeroportos, como eles dizem aqui, fica na mão da PSP e da GNR, né? No caso aí, você tá vindo para Portugal, se você de repente for levado para a salinha, já não vai mais ser o CEF que vai conversar com você, já vai ser a PSP ou a GNR. Já é uma outra polícias assim, polícia, sabe? Levando em consideração que o CEF também é polícia. Mas assim, a GNR já é uma polícia mais atuante na questão criminal no dia a dia, a PSP também na mesma. Então assim, a princípio não muda muita coisa. O que pode acontecer é que o período que levar para ter toda essa remodelação pode ser que ocorra alguns pequenos atrasos, é natural porque algumas coisas vão mudar, mas assim, o importante é saber que o grosso, o site lá do CEF, o SAPA CEF, não vai ser alterado, a princípio não será alterado, porque o CEF vai continuar com essas definições, com essas obrigações. Então assim, pode ser que ocorra algum pequeno atraso, um pequeno ajuste ali, mas não vai ser algo absurdo quanto seria se de repente o CEF acabasse. Imagina, acabou o CEF, não tem mais CEF. Como é que os imigrantes vão ficar? Quem é que vai cuidar disso? Tá? Eu li uma matéria também de outro jornalista, eu não vou lembrar agora, mas se eu lembrar eu coloco o link aqui embaixo, que ele fala sobre essa questão dos vistos e residências serem encaminhados para serem feitos nas conservatórias. Eu, por acaso, acho que seria uma alternativa muito interessante. Isso porque os portugueses, eles quando querem atualizar algum documento, alguma coisa, eles basicamente procuram alguma conservatória mais próxima da casa deles. Ou seja, existem muito mais conservatórias do que instalações do CEF espalhadas pelo país. Ficaria muito mais fluido e muito mais dividido toda essa grande quantidade de imigrantes que tem aqui para mexer com renovação, com regularização, com documentação, etc. Eu acho assim que essa questão de dividir essa parte dos vistos e residências aí também pelas conservatórias espalhadas pelo país, porque tem conservatório por tudo quanto é lugar aqui de Portugal, praticamente todas as cidades assim tem conservatório, então assim, todos os concelhos, né? Então, assim, ficaria bem mais dividido e eu acho que descentralizaria muito mais o trabalho do CEF, tiraria um pouco mais
do trabalho que o CEF tem e, tipo, facilitaria e, de repente, aceleraria um pouco mais a questão das atribuições de residência, renovações e vistos e etc. Então, assim, as possíveis mudanças são que o CEF continua, tá? Porém, ele só vai ficar responsável pelos vistos e pelas residências. A parte de polícia, a parte de investigação vai passar aí para GNR, PSP e Polícia Judiciária, tá bem? Basicamente, o que eu colhi de informação até então é isso, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, como sempre a gente fala, não acredita no que eu digo, acredite nos fatos, e os fatos estão aqui nos links abaixo na descrição. Acesse os links, leia as matérias caso você tenha alguma dúvida, mas eu dei aqui um resumo para vocês do que provavelmente vai acontecer com o CEF. Vai continuar, mas vai perder peso de polícia, vai ficar só com a parte de vistos e residências, então pra gente não muda muita coisa, para nós imigrantes não vai mudar muita coisa, tá bem? A notícia de hoje era essa. Se eu falar mais alguma coisa, vou estar falando demasiadamente algo assim que talvez seja equivocado. Então eu paro por aqui. A gente se vê amanhã. Deixa seu comentário aqui embaixo. O que você acha dessa alteração toda, dessa mudança toda? Pode acontecer, pode ser problemático? Qual a sua opinião sobre o fim do CEF? O que você acha que poderia acontecer aí? Tá bem? Deixa seu comentário aqui, curte o vídeo. Compartilha ele, né, para os grupos aí, para as pessoas que precisam saber dessa informação, os grupos de WhatsApp, e ajuda a gente, tá bem? A gente se vê amanhã em mais um vídeo aqui do canal do Casal Buscapé, tá bem? Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.